É isso aí, galera. Bom dia, né? Hoje, 4 de maio de 2020, nosso 46º dia de quarentena, tá? Vamos lá, seguimos firmes e fortes, né? Em casa. Quem sair, sai com a máscara. Vamos se cuidar, galera, por favor, né? A gente tem que voltar firme e forte assim que for possível. Estaremos todos juntos, mas por enquanto a gente segue em casa e se precisar sair, se realmente for fundamental você ir até algum local, né, vá com a máscara, evite contatos, né, muito próximos de pessoas, evite contato demasiado, não é permitido aglomerações, né, ainda estão proibidos, né, as grandes aglomerações, festas, esse tipo de coisa, evite, galera, evite, porque depois que uma pessoa, né, próxima a você tiver a doença, se você tiver um contato muito próximo com ela, vai acabar que um monte de gente vai ter. E a gente, né, não quer isso. Nós não temos uma vacina ainda, as medicações que tem ainda não se demonstraram suficientemente eficientes para todos, né? Algumas parecem fazer efeito em algumas pessoas e outras não. Então vamos nos cuidar o máximo possível, certo? 4 de maio, segunda-feira de 2020. Vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui para a gente começar a ver os exercises que estão aqui, né? Beleza? Todo mundo conseguindo, né, ver aqui, ó, exercícios de revisão, beleza? Todo mundo conseguindo ver ali o primeiro exercício? Sim. Sim! Sim! Deu? Beleza, então, ó. Eu fiz no Word, tá aqui como tá no Moodle, tá? Esse exercício tá lá no Moodle para vocês fazer. O exercício, se você for abrir o nosso Moodle, é da aula anterior, na semana passada. Teve gente que fez, já me enviou. Pode continuar enviando, está aberto lá para enviar ainda. Né? Ah, mas hoje a gente vai fazer. Hoje a gente vai começar a fazer, não vai dar tempo de fazer todos, mas vai começar a fazer alguns aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiro é bem simples, tá? No contexto da globalização, uma tendência crescente, né, e sempre foi, desde que a globalização começou lá nos anos 50, 60, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. O primeiro deles foi a União Europeia, tá? O primeiro bloco econômico que surgiu, galera, com força, tá? Foi o Benelux, né? Bélgica, Holanda e Luxemburgo, mas ele evoluiu depois para a União Europeia que a gente tem hoje. Lógico, já existiam outros comércios, né, bilaterais e tal, mas basicamente a ideia de blocos regionais, ela nasce principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Não que não existisse um mundo globalizado, tá? Mesmo na primeira, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 20 e 30, já havia comércio mundial. Os países já compravam e vendiam uns dos outros. Não era uma coisa incomum. É lógico, se você pensar na Rota da Seda da China, a China já vendia coisas, né, para outros países, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? Se você pensar lá no tempo das especiarias, né, já se viajava lá para a Índia para buscar as especiarias para a Europa. Então, lá nos anos 1500, 1600, 1700, já havia, de certa forma, um mundo, não era um mundo apenas local. É claro que não era nem perto do que é hoje essa globalização que a gente tem. Tá? Mas a tendência de formação de blocos regionais é muito mais recente. Esses blocos apresentam diferentes níveis. Atenção para aqui que está a charada da resposta. Diferentes níveis de integração. Ou seja, ele diz que tem blocos, mas ele está falando dos níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio. Então, ele está querendo saber o seguinte: o que é que caracteriza uma zona de livre comércio? Atenção, não é a criação de uma moeda única. Isso, a zona de livre comércio, pensa, o Brasil tem zona de livre comércio com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, e não tem uma moeda única. O Mercosul não tem moeda única, embora tenha uma livre circulação de mercadorias. Por isso, a resposta correta está aqui, ó. O que caracteriza um nível que é a zona de livre comércio? Caracteriza-se pela livre circulação de mercadorias proveniente de países membros. Tá? Então vamos botar de vermelhinho, né? E vamos aumentar ali, ó. Livre circulação de mercadorias provenientes de países membros. Tá? A União Europeia tem isso, o Mercosul tem isso. Todos os blocos que vocês conhecerem, uma das primeiras fases é essa. Uma das primeiras fases é tratar da livre circulação de mercadorias. Outras fases são
digamos, a União Europeia é o país que tem mais avanços. Ela tem livre circulação de pessoas, ela tem uma moeda única, ela tem livre circulação de mercadorias. Agora, olha que loucura, né? Com essa questão do Covid-19, né, dessa doença maldita aí que botou o mundo de joelhos, com essa questão, até a própria livre circulação de pessoas é questionável, né? A União Europeia sofreu muito com isso, vários países foram muito afetados. Talvez se eles não tivessem tanta facilidade na circulação de pessoas, a doença tivesse ficado mais restrita a um ou outro ponto, ou talvez não tivesse circulado tão facilmente dentro da Europa, né? A Europa está se vendo bem, digamos assim, bem de mãos atadas para lutar contra essa doença, está conseguindo, lógico, aos trancos e barrancos, mas alguns países como Itália e Espanha estão se vendo bem apurados ali para vencer a questão, né, do coronavírus que causa o Covid-19. Beleza? Então, a livre circulação de mercadorias é um dos primeiros estágios. Veja que o Brasil tem isso com Paraguai, Uruguai e Argentina. Mas não temos moeda única, não temos uma livre circulação de trabalho, por exemplo, né? Não é tão comum, por exemplo, não é fácil de um brasileiro trabalhar, é meio complexo ainda, tem algumas legislações que ainda não são bem esclarecidas. Então, o Brasil não tem todas as fases que a Europa tem. Mas, referindo-se a livre comércio, é circulação de mercadorias provenientes de países membros. Beleza? Número 1 está resolvida. Vamos lá para 2. Ó, aonde os emergentes querem chegar? Galera, países emergentes são aqueles países que apareceram com as suas economias muito fortemente dos anos 90 em diante, né? São países que há 25, 30 anos mostraram-se para o mundo capazes de crescer no seu comércio, de evoluir bastante, tá? E também de influenciar no mundo. Então, vamos lá. 2 eventos centrais para os países emergentes foram, porque isso aqui tem que estar no passado, né? Foram realizados em Brasília, lá em abril. A cúpula Índia, Brasil, África do Sul e a cúpula Brasil, Rússia, Índia, China, o BRIC, que depois virou BRICS, né? Porque a África do Sul entrou aqui. Esperamos que esses encontros tenham grande ressonância para o futuro da cooperação Sul-Sul, que são os países abaixo da linha do Equador, né? Assim, e claro, excetuando a China e a Índia, né? Tá? Assim como o novo papel dos países emergentes na política global. Percebe o seguinte, o fundamental está aqui, ó, nesse novo papel dos emergentes na política global, tá? É aí que é a pegada que você tem que se ligar desse exercício. Então, o que fala assim, ó, este novo papel que os países emergentes citados no texto representam na política global se refere, né? No que se refere esse novo papel? Letra A diz o seguinte, vamos até separar aqui e ficar um pouquinho mais bonitinho. Letra A diz o seguinte, o que esse papel, novo papel, refere-se ao extensivo combate à fome, pobreza e exploração? Não, galera. Esses países do BRICS, por exemplo, esses países emergentes, eles não se uniram para combater a fome, tá? Para combater a pobreza e a exploração infantil. Eventualmente, isso até pode aparecer numa pauta, mas não é essa, né, a função dessas uniões. Não é esse, digamos assim, o principal problema tratado nas reuniões dos BRICS, por exemplo. Vamos lá, a letra B. A letra B diz o seguinte, deixa eu só baixar aqui o 3 para a gente poder andar aqui sem ver já. A letra B diz o seguinte, a posição de membros efetivos, eles querem querem ser membros efetivos do Conselho de Segurança da ONU? Não. É lógico que esses países até querem, mas não é isso que os motiva a se reunir. Queria que vocês entendessem o seguinte, ó, este novo papel dos emergentes citados no texto. O que se refere? Qual é a ideia desse novo papel dos emergentes? Não é querer um local no Conselho de Segurança da ONU. É lógico que se o Brasil for perguntado se ele quer uma cadeira efetiva né, para sempre no Conselho de Segurança, ele quer. Mas não é esse o intuito de ele se unir com Rússia, Índia, China e África do Sul no BRICS, por exemplo. Letra C. A sua recente equiparação em termos bélicos, nenhum desses países, nem mesmo a China, nem mesmo a Rússia, equivale-se em termos bélicos aos Estados Unidos. Tá? Hoje, gente, não há nenhum país no mundo sozinho que possa se comparar aos Estados Unidos quando você faz a média do poderio bélico. É lógico que você pegar em termos de exército
números de pessoas, é lógico que a China tem um exército maior que os Estados Unidos. Mas se você pegar em aparelhamento, em técnicas, em todo o contexto que envolve um exército, não dá para comparar o que há. Quando fala exército, lembre-se forças, né? Marinha, aeronáutica e as forças terrestres, o exército. Não dá para comparar o que as 3 forças norte-americanas têm se a gente separar um por um, né? País contra país. Estados Unidos, aqui cita o Japão, né? Não tem nada a ver. O Brasil, Rússia, Índia e China, eles não se uniram para quererem se equiparar ou estão equiparados. Beleza? A letra D faz o seguinte. Esse novo papel, que os emergentes citados no texto, representa-se uma política global que refere-se o quê? Ao aumento da sua influência no poder e na governança econômica global devido aos bons índices de crescimento de sua economia. Essa é a resposta correta. Ou seja, esse novo papel, por quê? Por que tem um novo papel? Porque eles realmente melhoraram bastante as suas economias, principalmente em relação ao resto do mundo. Os países como Brasil, Rússia, Índia, China, cresceram economicamente, industrialmente, nos últimos 25, 30 anos. O Brasil, após o Plano Real, deu um grande salto, conseguiu equilibrar a sua economia, conseguiu espantar o fantasma, né, o monstro da inflação alta, né? A inflação continua por aí, mas não tão grande, não alta, nem perto do que era nos anos 80 e no início dos anos 90. Então a gente conseguiu equilibrar. A China conseguiu equilibrar muito, né, a questão de um governo social comunista, socialista comunista, para uma economia de mercado. Então a China também conseguiu ter grandes avanços ali, tirou muita gente da pobreza. A China ainda é um país desigual, mas tirou muita gente. Então é lógico que isso aumenta, né, a influência e o poder na governança econômica global. Beleza? Então, a resposta da número 2 é a letra D. Beleza, galera? D de jeans, como a gente dizia lá em sala de aula. E vamos voltar a dizer, se Deus quiser, dentro de breve. Certo? Enquanto isso, vamos se cuidar, galera. Questão número 3, ó. A gente bateu bastante papo aí sobre a União Europeia já. Tá? É bem conhecido. A questão número 3 é uma questão somatória. Se a questão é somatória, é importante a galera se ligar que não são, né, questões fáceis, às vezes, de fazer, porque você tem que ter um conhecimento bem apurado ali para não se atrapalhar. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Bem tranquilo para a gente se ligar nessa União Europeia. Teve origem, tá? Teve sua origem na Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a partir dos anos 1950, no contexto Guerra Fria. Sim, mais pura das verdades. A União Europeia, galera, surge no Tratado da Comunidade Econômica, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? A CECA. Aqui até pode botar, tem essa sigla aqui, ó, CECA, né? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Surgiu lá, sim, no Tratado de Paris, em 1951, né? Em que a Bélgica, Holanda e Luxemburgo já tinham um grupo que comercializava entre eles carvão e aço. Então, Itália, França e Alemanha, veja, rivais aí, né? A França contra a Itália e contra a Alemanha na Segunda Guerra, né? A Itália do Mussolini e a Alemanha do Hitler, né? E veja que esses 3 países, Itália, Alemanha e França, juntam-se a Bélgica, Holanda e Luxemburgo e formam essa primeira comunidade, a Comunidade Europeia, né, do Carvão e do Aço. E aí nasce, eu diria, o embrião da União Europeia. Tá? O embrião apareceu aí. E aí começa todo um crescimento, toda uma evolução, para depois do Tratado de Roma, em 1957, a coisa amplia-se, né? Em 51 era só carvão e aço. Por que carvão e aço? Porque o carvão era a base da energia para essa época e o aço para a reconstrução, né? E, eventualmente, também para uma possível nova guerra. Então, eles queriam controlar em conjunto dois elementos fundamentais. O carvão, que era a energia da época, a fonte energética da época, e o aço, que era para a reconstrução, mas, eventualmente, até para uma possível nova guerra. Então, a gente vai coordenar juntos para que haja paz. Vamos coordenar os recursos que, eventualmente, poderiam facilitar para uma nova guerra. Nós coordenamos juntos e vamos garantir a paz.
dá para dizer que a União Europeia, quando nasce, ela nasce com o principal objetivo de manter a paz dentro do continente. Se você pegar o hino da União Europeia, coloca lá, né, no YouTube, hino à alegria União Europeia, porque o nome chama-se hino à alegria, né? Hino à alegria União Europeia. Você vai ver que na tradução do hino, né, que é originalmente em latim, tá? O hino é originalmente latim, e aí tem a tradução, você vai ver que se fala o tempo todo da Europa unida e que a paz vai reinar e que nada vai dar problema. Recentemente o Reino Unido saiu, né, da União Europeia, vamos ver o que isso a longo prazo pode causar. Né? A médio prazo, a curto prazo não causou foi nada, tá bem dizer, muito parecido, as coisas continuam muito parecidas, mas a longo prazo vamos ver se isso vai ter, médio e longo prazo vamos ver se vai ter efeitos. Beleza? Então, tranquilo, a 01 é verdade. Beleza? 2. Países como Dinamarca, República Tcheca e Sérvia, que faziam parte do bloco socialista, não foram aceitos. Nada a ver, né? Dinamarca nunca fez parte de bloco socialista nenhum. Então, nada a ver a 02. 4. Com a crise no Oriente Médio, a entrada de imigrantes na União Europeia foi facilitada por razões humanitárias e também porque representa um enorme potencial de mão de obra. Isso aqui eles querem te enganar. Ó. A entrada na União Europeia nunca foi facilitada. Não tem nada de facilitado. Para entrar, muita gente teve que entrar clandestinamente, né? Sofrer um monte, ser tratado com xenofobia. Então, não tem nada de facilitado. A segunda parte é para te confundir, porque realmente representa um enorme potencial de mão de obra, mas não qualificada. Muita gente não qualificada. Na verdade, tem de tudo, né? Quem está fugindo do Oriente Médio tem desde um médico, um dentista, um engenheiro, um advogado, um professor, alguém que tem uma qualificação para trabalho mesmo e que eventualmente até pode falar uma língua, né? Ou inglês, ou alemão, ou espanhol, ou português, né? Ou gente que não tem tanta qualificação assim. Então, não é uma mão de obra obrigatoriamente, necessariamente qualificada. O que é verdade é que realmente representa uma potencial mão de obra para diversos nichos e níveis. Tá? Então, é bem para confundir mesmo. Mas o principal erro aqui está em que ela não foi facilitada. Aqui diz que foi, e ela não foi facilitada. A entrada na União Europeia, de jeito nenhum, foi facilitada com a crise que, né, do Oriente Médio. Nunca foi uma entrada facilitada para esses povos e para quem está fugindo, literalmente. Beleza? O que acontece é o seguinte, o turismo, tá? O turismo na União Europeia é, sim, muito bem-vindo. Agora, realmente, com essa questão do Covid-19, a coisa está bem complexa, né? Não se sabe nem como é que vai voltar o turismo na União Europeia. Vai ficar muito mais complexo, né? Até eu brinco dizendo que quem foi para a Europa foi, quem não foi vai demorar aí, né? Por dois motivos. Um, vai ficar caro e dois, vai ficar complexo, difícil de ir. Porque você vai ter que, para embarcar no avião, vai ter um monte de restrições. Por acaso, olha que engraçado, né? Há um ano atrás, a Europa já tinha soltado uma resolução da União Europeia que, a partir de 2021, todos os sul-americanos teriam que ter uma coisa chamada ETIAS, né? Que é o quê? Um visto de viagem que você tiraria da sua própria casa, no computador. Você vai lá, entrar num site da União Europeia, né? Quem quiser pesquisar, pesquisa aí, ó, ETIAS, E-T-I-A-S. O ETIAS é uma autorização de entrada na Europa, que valerá para 2021. Tá? Além disso, a União Europeia vai ter que estudar agora medidas para frear, né, a entrada de pessoas, inicialmente, para conter o coronavírus. É lógico que se uma vacina em potencial surgir com muita eficiência, isso cai um pouco por terra, né? Com o passar do tempo, se todo mundo se vacinar, muito provavelmente eles vão cobrar a vacina, como alguns países cobram da febre amarela, por exemplo. Tá? Muito embora os países da União Europeia cobram vacina da febre amarela, mas cobram e não cobram, né? Porque quem já viajou por lá sabe que dificilmente eles pedem a sua vacina de febre amarela quando você entra, por exemplo, em Portugal ou na Espanha. Mas poderiam pedir, poderiam. Tá? Agora, a vacina cobrado na sua entrada. Você vai chegar, né? Eu quero entrar por aqui, por Portugal, por Espanha. Vai ser, tá, vacina. Foi vacinado? Foi, tá aqui o comprovante. Beleza, então pode entrar. Se não, muita gente não vai entrar.
Então, quem foi para a Europa foi, quem não foi vai passar trabalho para ir nos próximos 2, 3 anos aí. É claro que a longo prazo a gente não tem como saber, beleza? 8. Nem todos os países que fazem parte da União Europeia adotaram a moeda única, o euro. Verdade, tá? Verdade, nem todos os países. Muitos países da União Europeia acabam não adotando a sua moeda, beleza? Então a 8 é verdade. A 16. Uma das críticas à União Europeia no presente é o crescimento da xenofobia. Galera, xenofobia é a aversão ao migrante. Vou até colocar aqui, ó. Não tem nada a ver com, né, vamos botar, é o imigrante, tá? Não tem nada a ver com o turismo. A xenofobia tem a ver com o imigrante, tá? Entre os cidadãos europeus, o que resulta em problemas políticos e culturais com as minorias étnicas. É verdade. De maneira geral, o europeu, o alemão, o italiano, o português, o espanhol, eles não têm nada contra o turismo de maneira geral. Lógico que você pode eventualmente ser turista lá e ser maltratado por algum motivo. Mas de maneira geral, não. De maneira geral, quem sofre são os imigrantes. Os imigrantes que vão para lá para trabalhar, para estudar, né? E muitas vezes não conseguem um bom trabalho, não conseguem estudar como queriam, acabam sofrendo, né, com essa questão da xenofobia. Isso tem a ver com os imigrantes, tá? O cidadão europeu, de modo geral, é um cidadão que ele, quando ele percebe que ele está perdendo seus empregos, que ele está perdendo, de repente, o seu lugar numa universidade para alguém de fora, a coisa pode ficar um pouquinho complicada. Beleza? Então, a 16 é verdade. Vamos para 32. Diferentemente do Mercosul e do NAFTA, a União Europeia apresenta grande assimetria. Assimetria quer dizer diferença. Vou botar aqui para a galera. Diferença. Assimetria é diferença econômica e social entre os membros. Galera, isso aqui é para confundir. A União Europeia apresenta grande assimetria, diferença? Apresenta. Claro que apresenta. Mas não é diferente do Mercosul e do NAFTA. O Mercosul e o NAFTA também apresentam grande diferença, grande assimetria. Tá? Então, por isso que tá falsa essa daqui, porque Mercosul e NAFTA também apresentam grandes assimetrias, grandes diferenças econômicas e sociais entre os seus membros. Para quem não lembra, o Mercosul é o nosso bloco, né? O bloco do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E o NAFTA, em inglês aqui, ó, North American Free Trade Agreement, ou o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que é composto por Estados Unidos, Canadá e o México. Beleza? Então, essa 32 está errada. Portanto, a resposta correta aqui, ó, 16 e 8 dá 24 e 1 dá 25. Vamos até colocar um 25 bonitinho aqui, né? Para ficar como resposta aqui bonitinho, já que a gente está gravando essa aula para depois a galera poder ver. Vamos botar aqui no meio de vermelho e já é. Né? Vamos lá, galera. Vamos para número 4. Dá uma olhada, né, na questão number 4. Seguinte, ó. A sociedade de consumo mantém uma correlação com o neoliberalismo, que amplia o espaço privado, restringe o espaço público e transforma os direitos sociais em serviços demarcados pelo mercado. Né? Então, a gente vai virando cada vez mais um ser de consumo, né? Percebe ali, ó, nessa imagem, né? Vou ver se eu consigo só aumentar um pouquinho aqui, ó, para a galera dar uma olhadinha nessa imagem, tá? Ó, vem ali o macaco, foi evoluindo, chegou no ser humano, o ser humano vai virando uma barra, né? Uma barra, um código de barras, né? Uma das barras do código de barras. Então a gente vai virando um ser de consumo. Nós estamos o tempo todo consumindo. Agora, né, incrivelmente, nessa quarentena, o que a gente mais tem consumido é comida, né? Não sei se alguém engordou aí. Alguém engordou? Quem acha que está mais gordo nessa quarentena? Tem alguém aí que é capaz de falar? Eu estou mais gordo? Galera, tenho tentado me cuidar aí, tenho tentado, né, andar um pouquinho, nem que seja em volta de casa, né, para não engordar, mas é difícil, a gente tem comido muito. Pelo menos o consumo de alimentos está muito alto nessa quarentena, com certeza, para, né, quem, graças a Deus, aí tem as suas condições boas. Mas, veja, no momento a gente parou de consumir roupa, tenho certeza que quase ninguém deve estar comprando roupa, automóveis, o ramo de automóveis está bem difícil de vender também, coisa complicou um pouquinho para o mundo consumista. Mas já volta, né? Então vamos lá. Sobre a dinâmica, considere as afirmações, tá? A dinâmica de consumo.
Vamos lá, se liga aí. Na lógica neoliberal do mercado, olha ali, ó, bem no meio da tela, na lógica neoliberal de mercado, a busca do sucesso a qualquer preço pelo indivíduo e a volatilidade do sistema econômico-financeiro geram fatores de insegurança social. Verdade isso? Claro, galera. A gente se sente inseguro, né? Porque a gente quer o tempo inteiro mostrar que tem sucesso, que consegue comprar, que consegue pagar. Tá? Então, é um sistema em que faz a gente estar o tempo todo buscando estabilidade e aceitação. Tá? A número 1 é a mais pura verdade. A 2 diz o seguinte: o planeta foi transformado em uma unidade de operação das corporações financeiras, sendo a fragmentação e a dispersão socioeconômicas consideradas como natural e positiva. O que eu quero que a galera entenda aqui? Isso é verdade. Entenda o seguinte: hoje o planeta ele funciona como um ativo. O planeta, a natureza em si é um valor, tá? E cada vez mais se fragmenta e se dispersa, tá? Essa questão dos ganhos, né? Cada vez mais a gente tem um mundo financeiro, você não sabe aonde está o dinheiro. O dinheiro está literalmente em tudo, virtual, você não consegue ver, tudo tem valor hoje, tá? Tudo tem valor. Se você pensar, a gente praticamente paga por tudo. Se você pensar com calma, você paga para andar na rua. Você paga quando entra num shopping. Ah, professor, eu pago quando entro num shopping, mas eu não lembro de ter pago. Paga. Se você não paga estacionamento, se você entra a pé, você paga mais caro em tudo que vende lá. Quase tudo que vende dentro de um shopping tem custos extras em função do ar-condicionado, em função da segurança. Então, é tudo muito fragmentado, tudo muito, digamos, disperso. Você já não consegue mais perceber aonde está o valor das coisas, mas todas as coisas têm valor. Ok? Então, a 2 é a mais pura das verdades. 2, verdade. Beleza? Vamos lá. A número 3 é o seguinte: os valores sociais constituídos nos seios das comunidades tradicionais são respeitados? Não. Não, galera. As comunidades tradicionais cada vez menos respeitadas, cada vez mais engolidas, né, por uma cultura global. Então, falsa a 3. A 4, vamos botar a 4 aqui para baixo. Ó. A 4 diz ali o seguinte: a democracia encontra-se prestigiada pela capacidade dos cidadãos de vender os direitos conquistados. Não, nada da democracia não encontra-se prestigiada. Né? Nós temos hoje bem menos. O mundo, claro que de maneira geral é democrático, mas não, o cidadão não tem como vender os seus direitos conquistados, né, como serviços. Beleza? Então, a 04 está mais do que falsa, sobrando como verdadeira para nós a 1 e a 2. Por isso, verdade a 1 e a 2, letra A, na questão número 4. Vamos lá para a questão número 5. Vamos descer aqui para a próxima página para ficar fácil de você acompanhar. Questão número 5. Dá uma olhadinha ali, ó. Questão número 5. A entrada da Venezuela, tá? A entrada da Venezuela como membro pleno do Mercosul permitiu, que já aconteceu, né? Permitiu que o bloco reformule a sua composição e ganhe novo impulso, graças à incorporação da terceira economia, lá, né, no início dos anos 2010. Então, parecia que a coisa ia funcionar um pouco melhor com a Venezuela entrando, mas olha só. Quanto ao ingresso da Venezuela no Mercosul, é correto assinalar. Foi aprovado de comum acordo pelos 4? Não, não foi aprovado, porque o Paraguai estava suspenso naquela época, né, em função do golpe de Estado que havia sido dado no Paraguai, e o Paraguai não queria, já sabia-se de antemão que sem golpe, com golpe de Estado, o parlamento paraguaio, o pessoal do Paraguai era contra a entrada da Venezuela. Tá? Então, quando o Paraguai foi suspenso, o Paraguai estava suspenso, Argentina, Brasil e Uruguai se uniram, fizeram um encontro do Mercosul sem o Paraguai, por isso a letra B é a verdade. Argentina, Brasil e Uruguai deram, como a gente diria, um migué, né, no Paraguai e aprovaram a entrada da Venezuela no Mercosul. E o Paraguai teve que engolir, né, porque
É como, sei lá, né, num jogo em que tu tá expulso e acontece alguma coisa. Tu não vai poder reclamar. Tá expulso, não pode reclamar. O Paraguai estava suspenso na época, não participou da reunião, obviamente. A Argentina, Brasil e Uruguai votaram pela entrada da Venezuela. E a Venezuela, então, hoje faz parte do Mercosul, embora no momento ela quem está suspensa. Beleza? No momento ela quem está suspensa, mas ela é integrante sim. Letra B. Então vamos botar até de, né, botar aqui de negrito para ficar mais fácil da galera visualizar. Vamos para a última questão desta manhã. A questão número 6. Você tem que aumentar um pouquinho aqui, ó, né? Tá? Vamos aumentar um pouquinho para ficar mais fácil da galera ver aqui. Galera, questão número 6. Última questão desta manhã. Tá? Vamos botar aqui. Dá uma olhada ali. Para alguns atores, a globalização é a fase mais recente da expansão capitalista. Nesta etapa, alguns chefes de Estado têm feito conferências e decidido sobre as maiores operações industriais e financeiras do mundo. As ações desse grupo privilegiado, também conhecido como G8, são decisivas para a economia mundial. Galera, aqui é uma pergunta simples e a galera tem que gravar. Quem são os países considerados do grupo mais rico do mundo? O grupo do G8. Vamos até aumentar um pouquinho aqui, ó, eles aqui, para vocês se ligarem. Vamos botar numa fonte maior, numa fonte Arial. Galera, os países mais ricos do mundo são esses da letra A, né? Tá? Então se liga. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Canadá, Itália, Reino Unido e Rússia. Esses são os países, né, do G8. Os países considerados do grupo mais rico do mundo. Curiosamente, houve uma época em que o Brasil não estava no G8, mas a gente já teve, tá? Em 7ª economia do mundo. O Brasil já figurou. Hoje nós estamos em 9º lugar na economia do mundo. Se tivesse um G10, talvez o Brasil pudesse, talvez não, né? Em termos de números, a gente estaria aí. É bom lembrar que alguns desses países que estão aí, por exemplo, como a Rússia, estão mais quase que pelo poderio bélico, pela tradição, do que pela economia, tá? A economia russa não é melhor que a economia brasileira, tá? Não, a Rússia, inclusive, está atrás do Brasil, economicamente falando. Mas acontece que, pelo poderio bélico, pela história, pelo histórico da Rússia, ela acaba estando presente, né, no grupo do G8, tá? Existem outros grupos, o G20, por exemplo, já pega as economias, pega o G8, aí vai colocar um participante ainda da União Europeia. A União Europeia como um todo vai participar também do G20, e mais 11 países aí que vão fazer parte, e aí sim tem muitos ali que são emergentes, né? Como Brasil, a China, né? A Índia, próprio México, Argentina, Chile. Essa galera toda dentro do G20 consegue fazer, digamos assim, bons acordos também comerciais. Lembra sempre que esses grupos não tem uma regra, né? Não existe assim, se você passar de tantos bilhões de PIB, você vai fazer parte do G8. Não, veja que a Rússia está aqui e a economia dela está bem longe de ser melhor, por exemplo, do que a brasileira, tá? Há outros países aqui, se você pensar, poderiam estar aqui. A China, por exemplo, podia estar nessa reunião do G8, né? A economia dela é a 2ª maior economia do mundo, podendo até suplantar a economia norte-americana nos próximos anos, e a China não faz parte desse G8. Beleza? Tranquilo, raça? Alguma dúvida, assim, alguma questão genérica para a gente bater papo aqui? Alguém Professor. Pode falar. Quem está falando? A Ana Clara, do segundo B. Fala, Ana, tudo bem? Oi, tudo. Eu cheguei meio atrasada e eu perdi a correção da 1, da 2 e da 3. Vamos lá, pode só então. me dizer o gabarito? Não, vamos contigo aqui, ó. Não tem. Aqui essa aula é para tudo. Eu perdi a correção da 1 e da 2. Tá, estamos juntos, ó. Eu tô contigo aqui. Aqui é para dúvidas, viu? A gente pode voltar, não tem problema nenhum. Tamo junto, ó. A número 1, né? Fala. Não, desculpa, eu tenho que sair daqui, então a Ana Clara tá tirando dúvida ali. Ó, um desses níveis é a zona de livre comércio, que se caracteriza pelo quê? Quando a gente fala na globalização, tem os blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles têm níveis, né? Por exemplo, a letra A diz o seguinte: criação de moeda única. Criação de moeda única é um dos mais altos níveis, tá? É um dos mais altos. Quando o bloco evolui muito, ele cria moeda única. Não é o caso, né,
daqui, ó, do livre comércio só. O que mata aqui, quando ele fala livre comércio, beleza, livre comércio é a livre circulação de mercadorias proveniente de países membros. Tá? Então, bem tranquilo, ó, livre circulação de países membros. Beleza, Ana Clara? Tranquilo? Beleza. Vamos para 2. A 2, ó, aonde os emergentes querem chegar. Qual é a ideia? Para que esses países se uniram, né? Países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, não está no BRICS, mas o México é país emergente, a Argentina é um país emergente, o Chile é um país emergente, tá? Tem vários países do mundo que você pode classificá-los como países emergentes, não é só esses do BRICS, não. E o BRICS, né? O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles aparecem no mundo, eles ganham força no mundo quando eles têm essa questão aqui, ó, do aumento da sua influência e poder na governança econômica global devido aos bons índices de crescimento das suas economias. O que quer dizer isso? Nos últimos 20, 25 anos, esses países que a gente está citando vêm melhorando muito a sua participação no mercado internacional, né? A gente, às vezes, critica muito o Brasil, né? Há uma certa crítica bem forte em cima do Brasil como um todo, mas o Brasil melhorou muito, galera, nos últimos 25 anos. Já falei isso aqui em outras aulas. É inegável que após o Plano Real, com todos os governos que teve, né, não estamos aqui para defender nem atacar governo nenhum, a gente só tem que admitir que quem conheceu o Brasil dos anos 80, nos anos 90 em diante, de 94 em diante, com o Plano Real, o Brasil melhorou muito. Há várias questões que o Brasil deu saltos aí na sua economia, na sua indústria, né? No acesso à educação, no acesso à água tratada, tá? No acesso à energia elétrica, no acesso à internet. É lógico que temos que melhorar muito, temos, sabemos, precisamos e vamos. Mas não dá para negar que quem conheceu o Brasil nos anos 80 e conhece hoje, não dá para negar, é inegável, né? A melhoria econômica de maneira geral do Brasil, tá? É lógico, gente, sabemos das desigualdades sociais, sabemos os problemas que ainda temos que enfrentar, mas não dá para ficar fazendo terra arrasada e dizer que o Brasil não melhorou. Assim como o Brasil melhorou, o México também melhorou, a China deu grande salto econômico, né? A China tirou muita gente da pobreza, né? A China está cheio de os novos milionários que eles dizem lá, né? Claro, tem muita desigualdade, tem muita concentração de renda, claro que tem. Mas se você voltar 50 anos no tempo, a China tinha muito mais problema que tem hoje. E hoje ainda tem problemas, mas ela tinha mais. Então você tem que analisar, se você tinha 100 de problemas e agora você tem 30, pô, você tem bastante problema ainda, mas não tem mais o número 100, né? Assim é Brasil, China, a própria África. Gente, pensa, do grupo do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esses 5 países, 4 deles já realizaram eventos mundiais que tu tem que ter um nívelzinho de estrutura mínimo para fazer, né? Tanto o Brasil, quanto Rússia, quanto China, quanto a África do Sul sediaram nos últimos tempos Copas do Mundo, por exemplo. Por mais que a gente queira denegrir a imagem de qualquer país desse, você tem que ter um mínimo de estrutura para realizar uma Copa do Mundo. Você tem que ter um mínimo de acesso à água tratada em alguns pontos. Você tem que ter um mínimo de estradas, um mínimo, né, de gente treinada para trabalhar com isso. Então, melhorou. Agora, lógico, tem muitos problemas nesse país. Os emergentes têm que resolver muitos problemas para que eles possam ainda ser países desenvolvidos, né? Lembrando sempre que um país emergente, um país em desenvolvimento, não quer dizer que ele será um país desenvolvido. Se ele não continuar evoluindo, se ele não continuar investindo em educação, principalmente, investindo em saneamento básico, né? Se esses países não fizerem esses investimentos sempre, né, paulatinamente há vários outros investimentos, não vão conseguir ser desenvolvidos. É como você ser baixinho, você pode estar em fase de crescimento, mas se você não crescer, vai ser baixinho a vida toda. Talvez o Brasil seja um país em desenvolvimento durante mais de 30 anos. Se não investir em educação, se não investir em saneamento básico, não investir melhor na saúde, não investir na geração de empregos, na atração de capital para gerar emprego. Beleza? Tranquilo, gente? De boa, segundão. Vamos encerrar essa gravação aqui para a gente bater o nosso papinho final aqui. Ó, estou encerrando a gravação, tá? Nesse 4 de maio. Beleza?